Seja muito bem-vindo ao quadro Haja Luz. Hoje nós vamos falar sobre força e coragem, as palavras que Josué recebeu quando estava prestes a entrar na terra após a morte de Moisés. Eu queria fazer a leitura do texto de Josué 1, do verso 1 até o 9, para que nós pudéssemos compartilhar nessa manhã. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahweh, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e lhe ordenou: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até o grande mar, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. E assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, da lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores. Portanto, Yahweh, o Senhor teu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Bom, aqui nós temos Josué vivendo um momento de grande perda. O livro de Josué começa falando inicialmente da morte de Moisés. Josué foi um discípulo de Moisés e Moisés o conduziu durante muitos anos, desde que eles entraram na jornada de livrar o povo de Israel em direção à terra prometida, passando pelo deserto. Josué era o ministro de Moisés, aquele que lhe auxiliava, aquele que estava com ele todas as vezes que Moisés subia o monte. Josué o aguardava no pé da montanha e sempre lhe aprendia aos seus pés. E após a morte de Moisés, dentro desse menino, desse jovem Josué, acontece algo muito importante, muito significativo, muito marcante. Não foi fácil perder aquele com quem ele caminhou durante toda a sua vida. Ele esperava que Moisés entrasse na terra com ele. Talvez Josué não tinha planos quando saiu do Egito de guiar todo um povo, de liderar aquela nação em lugar de Moisés. Talvez nunca tinha passado a sua mente isso, mas pelo contrário, o que passou na sua mente foi que ele seguiria com Moisés até o fim. Isso não foi possível. Isso foi uma dificuldade que ele teve no caminho. E nós vemos aqui o Senhor encontrando Josué e dando para ele palavras de força e coragem, afirmando que estaria com ele, que não o desampararia, e dizendo para ele ser forte e corajoso. Na minha versão, destemido, mas na maioria das versões seja forte e corajoso. É um texto muito conhecido por todos. Bom, eu quero primeiro dizer para você que em momentos de transição, em momentos de dificuldade, em momentos de perda, quando você perde alguém muito significativo, quando você deixa um lugar, quando você é forçado a migrar, a entrar num processo de transição na sua vida, por algo muito difícil que te aconteceu, muitas das vezes Jesus precisa entrar no teu caminho e criar em você estruturas que ainda não existem, como essas. Todas as vezes que nós vemos as aparições de Deus, na pessoa de Cristo aqui revelada a Josué, tem um propósito muito claro nisso. E quando Deus começa a reforçar para ele que ele precisava atravessar, a primeira coisa, atravessa o Jordão.
né? Após a morte de Moisés, eles ainda não tinham entrado na terra. E Josué ficou talvez muito tempo aguardando que Moisés descesse daquele monte. E o próprio Deus vem avisá-lo, vem dizer para ele para que ele não precisava mais aguardar. Eu não sei quanto tempo talvez você está no pé de uma montanha, num momento da sua vida, aguardando algo acontecer, esperando alguém te dizer algo. E muitas vezes o Senhor está se apresentando para você e falando: olha, chegou a hora de você atravessar. Aquilo que você estava esperando morreu, já não vai vir mais. Mas agora você precisa viver uma nova história. E muitas vezes Jesus faz isso conosco. Ele nos encontra nos nossos momentos de dor e nos libera para atravessar o Jordão, para fazer uma travessia, para entrar num novo tempo. Ele quer nos liberar para cumprir a palavra, para viver algo novo na nossa vida. E é muito importante que a gente entenda que é necessário atravessar. Atravessa o Jordão e vá em direção da palavra. Não fica preso aguardando coisas simplesmente porque as tuas expectativas foram frustradas. Muitas vezes as coisas não vão sair como queremos, mas nós precisamos continuar a nossa jornada, porque há uma palavra sobre a nossa vida e essa palavra precisa se cumprir. Então é mais importante a palavra de Deus sobre nós do que as expectativas que nós temos sobre a palavra de Deus. É mais importante o cumprimento das expectativas de Deus do que o cumprimento das nossas expectativas. Portanto, atravesse. E a palavra que ele dá, ele fala que todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu vou dar. Ninguém poderá resistir-te durante toda a tua vida. E o Senhor afirma para Josué ali que da mesma forma que ele esteve com Moisés, ele estaria com ele e não o abandonaria nem o desampararia. Ou seja, muitas vezes nós nos esquecemos de todas as coisas que Deus já fez. E quando a gente entra num novo desafio, a gente sente medo, se sente sozinho. Esses são os principais sentimentos que temos em um momento que temos que nos posicionar em algo novo, fazer algo novo. Primeiro nós nos sentimos inseguros, despreparados, às vezes solitários, tristes, sem força. E essa palavra vem para dizer isso: eu vou estar com você, eu não vou te abandonar, ou seja, você não vai estar sozinho, e eu não vou te desamparar. É interessante que a palavra vem ao encontro de sentimentos muito normais de uma pessoa que está insegura, né? Quando aqui o Senhor aparece na figura de Cristo para Josué, dizendo: eu estarei contigo, significa eu vou com você. A minha vida vai com você, a minha força vai com você. Ele estava querendo trazer para ele que ele não teria que andar sozinho. Essa é uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender. Todas as vezes que algo morre na nossa vida, que a gente é instigado a caminhar e a seguir, nós precisamos saber que o Senhor está conosco, Ele não nos deixa só, Ele não nos desampara, Ele está junto conosco, nos incentivando, nos impulsionando nesse tempo. E depois ele fala: jamais te abandonarei. Interessante isso. Todos nós temos o medo do abandono. Todos nós, como homens, temos o medo de estarmos, o Senhor começar a fazer algo conosco, mas e se eu o desagradar? E se eu fizer algo que Ele não goste? E se algo acontecer nesse caminho? E se Ele tiver que fazer outra coisa? Nós precisamos saber que Ele, o Senhor, é fiel e cumpre a sua palavra. E se Ele diz que Ele não nos abandona, significa que Ele não vai entrar conosco numa jornada e nos deixar no meio do caminho. Ele vai ir até o fim. Aquele que nos colocou na jornada vai conosco e vai nos conduzir até o fim dela, porque Ele é responsável com as suas palavras e Ele é responsável com o amor que tem por nós, na aliança que Ele tem conosco. E depois: não te desampararei. Uma das dores mais difíceis de uma pessoa, uma das dores mais latentes do coração de uma pessoa é ser desamparada, né? É você se sentir seguro e de repente você ser largado, deixado, desamparado. Então a palavra vem ao encontro dos maiores medos que havia dentro de Josué. E então no versículo 6 diz: seja forte e corajoso. Em outras versões, destemido. Então ali, nesse momento, assim como em Gênesis,
no início, quando Deus cria o mundo com a sua palavra, Deus estava criando dentro de Josué força e coragem. Enquanto Josué ouvia seja, a força nascia dentro dele, porque o próprio Deus, o verbo vivo, estava falando com ele. Enquanto ele ouvia seja destemido, seja corajoso, a coragem estava sendo criada dentro dele, pois todas as vezes que Deus fala, ele cria. Portanto, essa não era apenas uma conversa de incentivo, uma conversa motivacional. Pelo contrário, essa era uma experiência de construção de uma realidade dentro de Josué. E essa construção estava sendo feita pelo próprio Deus, que dizia para ele: seja forte e corajoso. Ou seja, a partir de agora nasça dentro de você uma força, nasça dentro de você uma coragem. E se a gente lê a história, fala que Josué, mesmo velho, ainda conquistava terras, ainda dominava sobre aquele território e expulsava os povos que estavam vivendo ali. Ou seja, ele se apropriou dessa palavra. Isso foi uma realidade. Da mesma forma, o Senhor te encontra hoje, talvez fraco, talvez com medo, e diz para você: seja forte. Ou seja, eu construo dentro de você uma força e eu edifico dentro de você uma coragem. A força, ela tem a ver com um aspecto interior, ela tem a ver com uma resolução interna. A força tem a ver com uma energia propulsora que brota de dentro do homem, de dentro de nós. Todos nós temos uma força, mas a coragem é aquilo que externa a força. A coragem é representada por atos, por atitudes. Por isso que Deus estava criando dentro de Josué uma estrutura espiritual de força, de resolução, de ser um homem resolvido, esclarecido de propósito. E geralmente a força está muito conectada a um plano, a um propósito, pois a força tem a ver com algo interno, algo do coração, e a coragem tem a ver com algo externo, de ações práticas. Por isso que ele cria uma estrutura interna e cria dentro de Josué uma estrutura externa. E ele dá 2 conselhos para Josué. No versículo 7 ele fala: tão somente seja de fato firme e corajoso para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá. A força e a coragem são necessárias para que a gente possa obedecer a Deus, pois a obediência a Deus vai nos exigir um preparo emocional. Para obedecer algumas coisas que Deus nos pede, nós vamos precisar estar resolvidos de conflitos dos nossos corações. Ninguém consegue obedecer ao Senhor cheio de medos, cheio de incertezas, cheio de inseguranças. E aí a gente consegue entender por que o Senhor se apresenta a Josué e constrói essa realidade dentro dele. Porque ele precisava ser cheio de toda a força e de toda a coragem para que ele conseguisse cumprir todos os mandamentos da Torá. Ele conseguisse cumprir todas as instruções que Deus o daria mais à frente, que exigiriam dele um coração inteiro, um coração completo, um homem resolvido, para que ele pudesse obedecer a Deus e, acima de tudo, cumprir as palavras de Deus. E ele diz: olha, tenha zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, a lei que Moisés ordenou, e não se aparte dela nem para a direita nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Olha que lindo esse texto. Nós ouvimos muito falar sobre sucesso, sobre você ter uma vida de êxito, você conseguir conquistar coisas, mas o Senhor está dizendo que na Torá, na sua lei, na trilha que Ele criou para nós vivermos, existe sucesso. Caso a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, o nosso caminho será um caminho de êxito, de sucesso. Ou seja, em tudo que fizermos, vamos prosperar, se mantivermos o nosso coração alinhado em cumprir esses mandamentos. A Torá é a lei, né? O judeu, ele tem aqui os 5 primeiros livros, como o Pentateuco, e nós encontramos a lei do Senhor, e é uma lei de vida. A lei, ela não foi colocada como um quesito de uma regra imposta aos homens para oprimi-los, pelo contrário. A lei foi uma trilha que Deus deixou para que nós seguíssemos o caminho da vida. E a lei é protetora e a lei é vida. Ela não traz jugo nem peso. Ela traz jugo e peso quando a gente distorce o seu conteúdo.
e a gente começa a viver como se fosse um livro, uma cartilha de regras e de punições. Nunca foi essa a proposta de Deus. Deus é um Pai e Ele nos deixou um caminho de vida, que é a sua lei. E se você deseja ter sucesso em todas as suas realizações, essa é uma ótima trilha para que você siga, para que eu siga. Então, no versículo 8, ele dá mais uma instrução e ele fala que o livro da Torá esteja nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de agir em conformidade com tudo nele está escrito. E dessa forma você vai ser vitorioso nas tuas empreitadas e vai alcançar bom êxito. Olha que interessante. Primeiro ele diz, seja forte para que você possa zelar em agir de acordo. Segundo ele fala, agora eu quero que você medite, que essas palavras estejam nos seus lábios, declare-as, decore-as, saiba-as, traga para o seu meditar, para os seus pensamentos, pense nelas, fale sobre elas, medite nelas durante o dia e durante a noite. Para quê? Para que você possa ter o cuidado de agir. À medida com que você fala, com que você pensa, você vai submergindo dentro dessa realidade. E essas palavras começam a fazer parte da tua vida e da minha vida. Para que nós possamos ter o cuidado de agir. E se nós fizermos isso, se você cultivar o hábito de meditar, de pensar, de falar, de sentir a Torá. Portanto, não é uma lei que você lê como um livro de regras pesado, mas é uma relação com a palavra. A palavra é o Cristo e a relação com essa palavra, o meditar, o pensar, o sentir essa palavra vai gerar dentro de você uma estrutura de temor e de zelo para que você possa andar de acordo, para que você possa ter um cuidado de agir conforme essa palavra. Ou seja, é uma revelação de uma pessoa, gente. A lei, a Torá, ela não é um livro, ela é uma revelação do próprio Cristo. E a proposta aqui é se relacione, pense nele, fale com ele, converse com ele todos os dias. E por fim ele termina no versículo 9. Foi assim que eu te ordenei, seja forte e corajoso, não temas nem te apavores, porquanto Yahweh, o teu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Então ele conclui dizendo duas coisas que você não pode ter: não tenha medo e não tenha pavor, né? O medo é a primeira coisa que sentimos, o pavor é algo mais agressivo, né? É um medo acentuado. Ele fala, não tenha medo e não se apavore. Da mesma forma eu compartilho com você essa palavra hoje, para que haja luz no teu coração, no teu caminho. E se porventura você está num momento em que você perdeu algo, alguém, que você está num momento de mudança e foi algo doloroso para você, após a morte disso, após acontecer essas coisas, após você enfrentar essas dores, eu quero te incentivar, atravesse o Jordão, siga o teu caminho, o Senhor vai estar com você, Ele vai estar junto a você, não tenha medo, mas pelo contrário, seja forte, seja corajoso, e que quando você ouvir essas palavras, tanto a força entre em você, quanto a coragem seja construída nas suas ações, em tudo que você fizer. Um forte abraço, até o próximo Momento Haja Luz.